E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu vou estar fazendo a correção da atividade da semana passada, né? A gente começou então a falar de números complexos. E aí, só para relembrar, um número complexo ele apresenta a parte real e parte imaginária. A parte imaginária ela sempre vem acompanhada da unidade imaginária aqui, né? Que é esse i. Então esse a e esse b eles podem ser qualquer valor real. Então ele vai ter sempre essa carinha, a mais bi, um valor sozinho e um valor acompanhado do i. Ou ele pode aparecer em forma de ponto, né? Pode aparecer como coordenadas A e B, onde o A representa o nosso X e o B representa o nosso Y. A gente vai ter um exercício aí que a gente vai precisar representar esse ponto, esse número complexo lá no plano cartesiano, né? Então, vamos começar lá pela questão 2, né? Foi a questão 2, 3 e a questão 7 da página 150. Então, na questão 2, ele fala assim: escreva a parte real e a parte imaginária de cada número complexo. Então, ele dá os números complexos aí e pede para você escrever a parte real e imaginária de cada um. Nessa primeira coluna aqui, eu vou colocar a parte real e de cá eu vou colocar a parte imaginária, certo? Então, vamos lá. Parte real é sempre o valor que aparece sozinho, né? Sem o i. Então, aqui nesse caso, a parte real é 3 e a parte imaginária é o 2, mais 2. Sempre o sinal vai acompanhar lá a parte que ele estiver pedindo, né? Aqui, Z2 igual a menos 4i. A parte real aqui, ela não aparece. Então, se não aparece, é zero. E a parte imaginária é menos 4. Essa é a nossa parte imaginária. Como, nesse caso aqui, eu tenho um número complexo que ele apresenta só a parte imaginária. Então, aqui eu vou falar que ele é imaginário puro. Então, se ele aparece só a parte imaginária, ele é imaginário puro. Já na letra C, aparece apenas a parte real. Então, raiz quadrada de 5 é a parte real. A parte imaginária não aparece. Então, ela é zero. E aqui eu tenho um número complexo que ele é real puro. E aqui só uma observação. Todo número que é real, né, mas não é número complexo, como a gente já trabalhou aí, até agora só com números reais, todo número real eu posso falar que ele é um real puro, né, dentro do conjunto dos complexos aí, porque nenhum número real vai aparecer a parte imaginária aqui. Então, qualquer número real que você pegar, ele vai ser um real puro dentro do conjunto dos números complexos. Continuando, nosso Z4 aqui, menos meio mais raiz quadrada de 2i, parte real é menos 1 meio e parte imaginária, raiz quadrada de 2. Lembrando que parte imaginária é só o valor que está acompanhando a unidade imaginária aqui. O i não vai aparecer aqui junto com a minha parte imaginária, tá? Número complexo Z5, parte real é zero. Parte imaginária também não aparece, então aqui eu falo que ele é um número complexo nulo, porque ambas as partes dele são zero. Então aqui ele é nulo, certo? Então o número 2 era só para você separar parte real e parte imaginária. Parte real, sempre o valor que aparece sozinho aqui, né? E parte imaginária é sempre o valor que acompanha a unidade imaginária, que é o i. E só lembrando aqui que esse valor de i é a raiz quadrada de menos 1, certo? A nossa unidade imaginária, a gente chama de i aí, vale raiz quadrada de menos 1, certo? Então vamos agora à nossa questão 3. Na questão 3, ele fornece esses 5 pontos aqui em forma de coordenadas, né, cartesianas, e aí ele pede para a gente escrever esses números na forma algébrica. Escrever eles na forma algébrica, ele escrever eles na forma z igual a mais bi. Então agora eu vou escrever na forma algébrica. Então vai ficar 4 mais 5i. Então o meu z1 vai ser 4 mais 5i. Lembrando que esse é a parte real e o segundo valor aqui é a parte imaginária. Aqui menos 3,5 mais 2/5 i. Essa é a nossa parte, sempre o meu valor correspondente ao y aqui, né? É a minha parte imaginária.
Z3, 0 mais raiz de 7 e nesse caso aqui eu tenho um número que ele é imaginário puro, né? Porque a parte real aqui é 0, então isso aqui nem preciso colocar. Então eu posso reescrever ele assim, ó. Raiz quadrada de 7 e. Então não preciso colocar 0 mais, eu sei que ele é nulo, então posso só escrever a parte imaginária. Z4, Z4 vai ser 6. E aí agora eu tenho que usar o menos, né? Eu vou fazer o joguinho de sinal do mais lá da regrinha com o menos. Mais com menos fica menos, então menos 3,5 i. E o nosso Z5 aqui, o π eu vou abreviar ele aqui para 3,14 menos 3 quartos de i. Então esse é o nosso Z5. Ou poderia fazer ele assim também, né? Z5 igual, deixar aqui o símbolo do π, né? E menos 3 quartos de i. Também estaria correto. Essa foi a letra A. Na letra B, ele pede para a gente representar aqueles números que a gente acabou de reescrever eles ali na forma de aqui no gráfico, né? Então agora eu vou representar esses pontos aqui no meu plano cartesiano. Então eu fiz aqui um plano cartesiano, né? O eixo do x agora vai representar os meus valores da parte real. Os meus valores de y vai ser os valores da parte imaginária. E aí eu vou pegar as coordenadas que ele me deu lá e vou colocá-las elas aqui nesse plano cartesiano. Então vamos lá. Z1, o Z1 é 4 e 5, né? 4 parte real e parte imaginária é 5. Então eu vou vir aqui, ó, parte real é 4, parte imaginária é 5. Então eu vou subir até na altura do 5. Ficou assim, não ficou muito reto, que eu tô na mão aqui. E 5 na parte imaginária. Aqui está o meu Z1. Então aqui está o meu Z1. Tem alguns livros que quando você marca o ponto lá, você faz um vetor, né? Faz a retinha ligando a origem até o ponto lá que foi marcado, tá? Mas aqui a gente não vai fazer isso não. Depois no final eu faço para todos e mostro como vai ficar. Mas só marcar o ponto aí já tá tranquilo. Depois só para vocês ir treinando. Z1 marcado, vamos para o nosso Z2, né? Z2 é menos 3 meios. Menos 3 meios na parte real e 2 quintos na parte imaginária. 2 quintos, para eu poder marcar isso aqui, eu posso fazer a divisão. 2 dividido para 5, isso aqui dá 0,4. Então fica mais fácil eu achar o 0,4 lá. Então é menos 3 meios na parte real. Então vamos aqui. Menos 3 meios está entre o menos 3 e o menos 4. Até o 0,4 na parte imaginária. Então vai estar aqui, né? Aqui é um meio, um pouquinho abaixo do meio, né? Vai estar bem embaixo aqui. Show. Então, tracejei ali, mais ou menos aqui assim, tá? Se você quiser fazer maior para fazer esses espaçamentos certinho, tá? Aqui é o nosso Z2. E aí eu tenho então marcado já o Z1 lá em cima, no primeiro quadrante, o Z2 aqui no segundo quadrante. Z3, 0 e raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 7 vai dar 2, alguma coisa, né? Então vai ser 0 para x, para a parte real, e 2, alguma coisa aqui na parte imaginária. Deixa eu só conferir aqui. 2, quanto? Raiz quadrada de 7, pode usar um calculador aí. 2,65. Então vai estar mais para perto do 3 do que do 2, né? Então tá aqui, 0 na parte real, então meu ponto vai ficar em cima do eixo. Então aqui está o meu Z3. Ponto Z4, 6 para x, para a parte real, e menos 3 meios. Menos 3 meios, eu vou dividir, vai dar 1,5. Então o meu valor aqui é menos 1,5. Então 6 na parte real e menos 1,5 na parte imaginária. Menos 1,5 vai estar aqui entre
o menos 1 e o menos 2. Então, eu vou tracejar até no 6. Vou usar aqui a linha do caderno. Aqui está o nosso Z4, o nosso quarto quadrante. E para finalizar o Z5, né? Que é π, o π é 3,14 menos 3 quartos de i. Esse 3 quartos aqui eu vou dividir, vai dar 0,75. Então vai estar aqui assim, ó. O π vai estar um pouquinho à frente do 3, né? Porque é 3,14. E menos 0,75. 0,75 vai estar por aqui assim. Então vamos aproveitar até a linha do caderno aqui. Então aqui vai estar o meu Z5. Então esse é o nosso plano aí desses números complexos que ele deu. Então tá marcados aí os cinco números, né? Z1 no primeiro quadrante, Z2 no segundo quadrante, Z3 sobre o eixo dos imaginários, Z4 e Z5 aqui no quarto quadrante. No terceiro quadrante a gente não marcou ninguém, né? Relembrando o quadrante aí, sempre que eu tenho um plano cartesiano, esses dois pedaços esse pedaço entre as duas partes positivas é o nosso primeiro quadrante. E aí eu conto em sentido anti-horário. Então, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, certo? Então, essa foi a nossa questão, letra B da número 3. Questão número 7. Na número 7 ele fala assim, ó, determina os valores reais de A para que o número complexo, aí ele desse número complexo aqui, Z igual a 5 menos A mais A mais 3I, tenha. E aí ele coloca as alternativas. Se você observar aqui, ó, 5 menos A é a parte real do meu número, né? Porque ela não está acompanhada de I. A mais 3 está acompanhada de I. Então aqui eu tenho a minha parte imaginária. Então, sempre que você for trabalhar com essas expressões com números complexos, tentem primeiro separar a parte real e a parte imaginária, porque aí vai facilitar tudo. Quer ver? Ele fala assim, ó, na letra A ele quer que a parte real seja 4. Então, o que você vai fazer? Pegar a parte real, que é 5 menos A, igual a 4, que é o que ele pediu lá no exercício. E aí, agora é resolver para achar o valor de A. Então, eu vou ficar com menos A igual a 4. O 5 vai para lá, fica menos 5. Menos A igual. 4 menos 5 é menos 1. Ele quer saber o valor de A, então eu vou trocar o sinal de todo mundo aqui. Para fazer isso, eu multiplico por menos 1. Troco o sinal de todo mundo, então vai ficar A igual a 1. Então aqui, o meu valor de A tem que ser 1 para satisfazer a condição que ele me colocou aqui. Letra B, ele quer que a parte imaginária seja 9. Então, da mesma forma, parte imaginária é A mais 3. E ele quer que isso aqui seja igual a 9. Então, separação aqui. Então, A igual a 9 menos 3. E 9 menos 3, fácil, né? 6. Então, aqui o A tem que valer 6. Deu diferente? Não tem problema. Aqui ele está pedindo uma coisa e aqui ele está pedindo outra. Então, não tem problema esse valor de A dar diferente, tá? Letra C. Que a parte real seja menor do que a parte imaginária. Então, vamos escrever isso. Parte real é 5 menos A, menor que a parte imaginária, que é A mais 3. Então, isso que ele me falou. Parte real seja menor que a parte imaginária. E aí, eu vou resolver assim na equação. Letra para um lado, então menos A já estava aqui. Vou trazer aquele A para cá, então vai ficar menos A também. O mais 3 já estava de lá, vou repetir a desigualdade aqui. O mais 3 estava de lá, continua, mais 3. O 5 vai para lá, fica menos 5. E aí eu vou resolver. Menos A com menos A é menos 2A. Sinais iguais conserva soma. Menor, 3 menos 5 é menos 2. E aí agora eu vou passar aquele 2 para lá. Um detalhe interessante é que quando eu trabalho com inequação, eu não vou levar o sinal junto com o 2. Se fosse uma equação, eu ia passar o menos 2.
Nesse caso eu vou deixar o menos e o A e vou passar só o 2. Então tem menos 2 dividido para esse 2 que eu estou levando para lá, vai ficar menos 1. E aí eu vou fazer aqui, vou multiplicar por menos 1 porque a minha letra ficou negativa. E aí agora eu vou fazer o menos A, vai ficar A. Esse sinal que era menor vai ficar maior. Então sempre que eu faço essa transformação, né, eu multiplico por menos 1, o meu sinal aqui inverte. E aqui era 1, era menos 1, né? Ficou 1. Então, aqui, para que a parte real seja menor do que a parte imaginária, eu tenho que ter que o valor de A é maior que 1. Só para a gente conferir, né? Só para a gente conferir essa resposta aqui. Então, vamos pegar um valor de A que satisfaça essa condição. O valor de A é igual a 2, por exemplo, que 2 é maior do que 1, né? Então, vamos fazer A igual a 2. Se eu vier aqui no meu número complexo, vai ficar 5 menos 2, 3. Mais 2 mais 3, 5. E aqui o I, né? E aí o que eu tenho? Eu tenho que a parte real é menor do que a parte imaginária, que é o que ele pediu aqui, ó. Parte real menor do que a parte imaginária, certo? Então, é uma forma da gente conferir, é pegar os valores que a gente achou aqui e substituir lá no meu número para ver se vai dar certo o que ele pediu. Então, a nossa atividade de hoje foi essa. Espero aí que eu tenha ajudado vocês, né? Tirar as dúvidas aí de que ficou da semana passada. Então, desejo para vocês uma boa semana. Bastante produtiva, né? Bons estudos aí para vocês. Precisando, pode estar me procurando aqui no meu privado ou pelo grupo lá que as coordenadoras criaram, que eu estou à disposição aqui para ajudá-los, tá? Então, boa semana aí, fiquem com Deus, um abraço. Até a próxima.